Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 25 de junho de 2026. E o título é: Você não é do mundo, mas você está nele. A cada dia que passa, vejo mais e mais pessoas se apegando à ideia de que haverá um Salvador para dissipar as sombras e eliminar o caos do mundo. Se isto ocorrerá, não sabemos. Contudo, supondo que realmente algo externo venha nos socorrer, será que não esperaria de nós um mínimo de atitude? Será que tamanha passividade seria digna da atenção e empenho? Reforço aqui que passividade nada tem a ver com pacificidade, pois a conquista da paz muitas vezes exige que se lute por ela. A passividade, por outro lado, permite que o mal avance sem resistência. Será que é para isso que estamos aqui? A frase, abre aspas, esteja no mundo, mas não seja do mundo, fecha aspas, é uma máxima cristã e traz como significado que devemos ser ativos, presentes na sociedade, mas não podemos nos deixar corromper. Não devemos abrir mão de nossos valores. E isso é um grande exercício, que exige coragem e força de caráter. Analogamente, estar nesse momento terreno e somente observar seria como frequentar a sala de aula de uma escola e não participar, não fazer as lições, nem as provas e esperar pela boa vontade do professor para obter a aprovação final. Qual o mérito? Qual o aprendizado? Qual a revolução? Escolhemos estar aqui para fazermos a diferença. Há muitos ruídos tentando nos distrair e desviar da trajetória. Muitos são os lobos em pele de cordeiro com discursos convincentes. Abra os olhos, apure os ouvidos e faça o seu trabalho. Estamos no mundo e somos responsáveis pela construção de uma nova era. Cristo pregou a paz, mas nunca foi neutro ou omisso. Muito pelo contrário, enfrentou o sistema, trouxe a verdade e se manteve fiel a ela até o final. Por isso, embora seu corpo tenha padecido, a essência de sua luz segue brilhando até hoje. Cabe a cada um de nós, como fractais divinos, manter essa luz acesa. Vamos lá. Tem uma frase, né, que diz: nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? A gente tem que ficar ali no caminho do meio, né, no equilíbrio. E hoje em dia a gente tem visto muitos extremos, né? As pessoas vivendo em muitos extremos. Então, muita gente vivendo só na materialidade, mas também muita gente vivendo só na espiritualidade. E você acaba perdendo aí, né? Se perdendo aí nesse caminho, porque nós viemos aqui, a gente está num planeta aí, numa terceira dimensão, que traz tantos aprendizados, né? Mas se a gente só se pegar na questão material da terceira dimensão, ou só se pegar na questão espiritual, que é uma dimensão que a gente ainda nem consegue viver ali, né, nessa dimensão mais elevada, mas nós precisamos trazer a essência dessa espiritualidade, desse plano mais elevado, para conseguir fazer as transformações que a gente precisa aqui. Né? A gente vem vivendo aí há muitos séculos, né, que a gente tem vivendo aí situações em que há muita manipulação, por um lado aí sombrio, um lado que está no controle aí do mundo, mas hoje nós estamos num momento de revelações. A gente tem visto muita coisa aí vindo à tona. E muitas vezes pode parecer assustador, né? Por isso que muita gente fala que não consegue assistir, porque se desequilibra, baixa a vibração. Mas eu acho que a gente vem sendo, há muito tempo a gente vem sendo preparado justamente para esse momento, que a gente tanto esperou, que é o momento das revelações,
que quando as revelações, elas mostram que a luz está entrando, e se a gente está enxergando, é a forma que a gente tem de fazer a limpeza aqui. Como é que a gente vai limpar, né, a sujeira que a gente não está enxergando? A sujeira está escondidinha ali, embaixo do tapete, você não está vendo. Se você passa só em volta, você não vai limpar, vai continuar sempre aquela sujeira ali. Ou num cantinho atrás do móvel. Se você não colocar, não tirar o móvel e expor aquela sujeira, como é que você vai limpar aquele lugar? Vai continuar sempre sujo ali. Então, o problema é que muita gente são coisas que a gente tem visto que são assustadoras e que são inadmissíveis realmente. Mas quem tem esse olhar e traz essa bagagem de saber que esse é o momento em que as coisas iam começar a evoluir, né? Porque precisavam ser expostas para que pudessem ser limpas. Se você tem este olhar, se você tem essa consciência, isso não vai baixar a sua vibração, por pior que sejam essas revelações. Né? Muita gente que não acompanhou, que não, né, se aprofundou, não tentou saber, não tentou conhecer, não buscou o conhecimento aí dessas manipulações, dessas coisas que sempre aconteceram e que nos afetavam, porque nós vivíamos nessas distrações, nós estávamos sendo conduzidos, né? E quem despertou começou a assumir o controle. Né? Estamos aqui naquele caminho de aprendizado ainda. Né? Muita gente fala assim, eu sou desperto, mas assim, não demonstra em atitudes que esteja. Né? Porque aquela pessoa que só vive na espiritualidade e se coloca acima dos outros. Se você acha que você é melhor do que os outros, você já está com o ego aí desequilibrado. Então, talvez, né, pense que está desperto e não está. Né? Então, cada um aí está num determinado ponto do processo. Né? Mas se você está aí tentando caminhar, evoluir, aprender, participar, compartilhar, contribuir, você está aí cumprindo o seu propósito aqui. Eu acredito que todos nós viemos aqui com o propósito de evoluir. Só que eu não acredito em salvador externo, né? Porque nós chegamos aqui onde nós chegamos por uma construção nossa mesmo, da própria humanidade. A humanidade que foi caminhando desta forma, até chegar a coisas hoje em dia que são inaceitáveis. E, né, se você, a mesma coisa, se uma criança bagunça todo o quarto dela e ela já tem condições de conseguir aí, né, organizar, e é importante que o pai e a mãe ensinem que o que você bagunça, você tem que organizar, isso desde pequenininho. Agora, se sempre os pais vão lá e fazem o trabalho para ele, ele nunca vai aprender, ele não vai evoluir. Ele vai perder a oportunidade de ter esse aprendizado, de saber organizar o espaço dele, de saber que toda atitude tem uma consequência e que por isso a gente tem, a partir do aprendizado, né, do aprendizado a partir das consequências, a gente vai sabendo fazer as melhores escolhas. A gente vai aprendendo o certo e o errado, né, o que pode trazer consequências ruins, o que vai trazer consequências boas. Então, essa analogia que eu fiz também do professor, porque tem muita gente que fica esperando, vai vir um salvador, vai virem os extraterrestres, vão nos salvar, né? Jesus vai voltar. Então eles estão sempre jogando a responsabilidade deles para algo externo e não fazem o trabalho interno. E para a gente fazer esse trabalho interno, a gente tem que participar aqui desse processo. Principalmente quem entende, quem acredita que estamos num processo aqui de transição planetária, de evolução do planeta, né, para algo melhor, né, para uma sociedade mais justa, mais amorosa, com muito menos, né, com a extinção da violência, né, não
um planeta, uma dimensão perfeita, mas com as piores mazelas sendo dissipadas, né? Com as sombras mais profundas aí sendo dissolvidas. E o aprendizado, lógico, continua, né? Nós não somos seres ainda em estado de perfeição e falta muito ainda para isso, mas é um degrauzinho acima. Então essas questões aí, né, essas sombras densas têm que ser dissipadas para a gente conseguir continuar no nosso processo evolutivo aqui, né, e realmente dar um passo adiante. Agora, isso, o aprendizado numa escola depende do aluno. Né? Se ele ficar ele lá esperando que alguém no final, ele fica lá quietinho e fala, eu sou bem comportado, eu estou bem comportado aqui, não atrapalho a aula, mas também não presto atenção, não faço nada, não faço prova, não faço lição, nada. Está lá na neutralidade, esperando que no final ele seja recompensado, né, pela neutralidade dele, porque ele não fez nada, né? Então não fez mal, mas também não fez bem, né? Não contribuiu em nada ali, não ajudou no processo ali de aprendizagem e muito menos aproveitou tudo que foi oferecido a ele, todas as oportunidades de conhecimento que foram oferecidas a ele, né? Então, tem aquela história, né, que eu já contei várias vezes, do muro, né? Que o muro, a pessoa que fica ali neutra em cima do muro, ela nunca está do lado do bem. Ela está sempre do lado que vai ganhar com essa neutralidade, né? Porque e hoje nós estamos vivendo aí um embate, né, entre luz e sombra. E quem fica neutro, né, não está ali contribuindo com nenhum esforço, com nenhuma luz, com nenhuma atitude, né, para vencer essa batalha. E às vezes eu me pergunto assim, né? Eu vejo muita gente, porque hoje a gente tem aí uma gama aí de pessoas que às vezes estão se aproveitando desse movimento, dessa busca, dessa ânsia das pessoas por buscar aí um autoconhecimento, um aprofundamento nas questões espirituais. E às vezes elas não estão, elas têm um discurso de luz, mas elas nem sempre estão trabalhando pela luz, né? Porque a forma mais fácil de você convencer alguém é você falar o que é confortável para ela ouvir. Falar o que a mantém na zona de conforto, que ela não tem que fazer nenhum esforço, que ela não tem que fazer nenhum sacrifício, que ela não tem que tomar nenhuma atitude. E mantê-la ali como se ela estivesse fazendo o melhor trabalho, contribuindo. Porque a quem interessa essa neutralidade? Quem ganha quando você não se esforça, quando você não tem atitude nenhuma, quando você não contribui para uma batalha que está acontecendo? Está tendo um embate, por exemplo, né, que eu falo, entre luz e sombra aqui. Numa batalha, tem que ter aqueles que estão ali dispostos a lutar, a proteger ali, né, o território que está sendo invadido, que está sendo atacado. Se todo mundo cruzar os braços e ficar esperando ali, o que vocês acham que aconteceria, né? Será alguém, esperando que alguém venha salvar, que a cavalaria chegue, né? Que nem nos filmes. Ah, vamos ficar esperando a cavalaria chegar, mas não fazer nada. Ficar, deixar lá, deixa invadir, deixa entrar, deixa tomar conta. Será que depois, mesmo a cavalaria chegando, vai resolver alguma coisa? E qual o mérito que essas pessoas têm em alguma conquista, em alguma vitória? Se elas só ficaram ali esperando que alguém resolvesse o problema delas. Eu acho que a gente não está aqui para ficar de braços cruzados, né? Porque se a gente não tivesse nenhuma finalidade aqui, qual seria o sentido de estar aqui neste momento, que com tanta coisa acontecendo? Né? Então, eu acho que a gente tem que sempre buscar o caminho do equilíbrio. Né? Não abrir mão, né, entender que nós vivemos num plano material e que, portanto,
nós temos que aprender a conviver dentro deste plano material, com as necessidades que ele nos impõe, e convivendo com as pessoas que às vezes não têm a mesma compreensão, a mesma consciência que a gente, mas nós estamos aqui justamente para aprender através das relações e das pessoas que cruzam o nosso caminho. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Todo mundo com quem a gente acaba tendo algum tipo de interação chega por alguma finalidade, ou para a gente ensinar algo, ou para a gente aprender algo. Sempre há uma troca. Sempre um aprende com o outro. Mesmo em relações conflituosas, sempre há ali uma lição, um aprendizado ali que chegou porque a gente precisa daquilo. Porque as pessoas envolvidas precisam aprender com aquela situação. Então, nada é por acaso. E nós também não estamos aqui nesse momento por acaso. Há uma finalidade, né? Então, eu acho que é importante que a gente comece a prestar atenção nas mensagens que estão sendo passadas. Esquecer um pouco o mensageiro, porque muita gente acaba se iludindo porque fica ligado a nomes, né? Porque é famoso, porque é um canal grande, porque tem muitos inscritos, porque muita gente segue, mas cada um tem que ouvir o seu guia interior, o seu guia, pessoal, é ele que vai te orientar e vai te fazer saber se aquilo ressoa com você ou se aquilo não ressoa com você. Né? Tem alguns conteúdos que servem para algumas pessoas. E de acordo com o ponto em que ela se encontra, né, nesse processo, nessa trajetória, né, no ponto da jornada em que ela se encontra. Pessoas que ainda estão começando a entender. Então, tem canais que tem uma linguagem mais apropriada para aquelas pessoas. Em compensação, tem conteúdos que já trazem uma mensagem que ressoa mais com quem já está mais no meio ali do caminho. Né? Então, a gente tem que prestar atenção no que está sendo contribuição para a nossa evolução. Né? Não existe, fulano é certo, fulano é errado. É o que é, a gente tem que sintonizar no que está na nossa energia, no que está vibrando de acordo com a consciência, com o nível de consciência que a gente já conseguiu adquirir. Né? Mas justamente a gente tem que prestar muito mais atenção na mensagem do que no mensageiro. Porque muita gente aí se pega muito em assinatura, sabe? E tem muita gente que se aproveita disso. Né? Então, sentir mais, né? Usar mais essa nossa possibilidade, né? Esse nosso potencial de perceber o que está na nossa sintonia, o que ressoa ou o que não ressoa. E buscar o equilíbrio. Né? Nós estamos aqui num planeta de terceira dimensão e a gente tem as nossas missões aqui. E viver só pensando em quando a gente vai atingir dimensões maiores te tira do momento presente e das oportunidades de aprendizado, de conhecimento, de interação com as pessoas que te rodeiam e com as oportunidades que vão surgindo no dia a dia. Então, assim, a presença nesse momento, saber que a gente está vivendo aqui, então é justamente isso, você estar no mundo, nós estamos no mundo. E quando eu falo nós não somos, né, que é uma máxima cristã, e que é justamente você estar aqui, mas você não se deixar envolver pelas distrações, você entender qual é, buscar aqui o seu propósito e fazer o melhor que você puder fazer dentro, né, das suas possibilidades, mas sem nenhum tipo de ilusão, sem terceirizar a responsabilidade e sem ficar no vitimismo, sempre esperando que tudo venha de fora, porque o nosso maior potencial, a nossa luz, está dentro da gente. E é ela que a gente tem que fazer expandir para fazer parte aqui desse momento incrível de transição e de evolução, tanto do planeta quanto da humanidade, certo? Então é isso.
Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.